As trevas da vontade humana. A maior lista de vieses cognitivos que você já viu provavelmente, publicado por Ia Rodrigues em 26 de abril de 2017, referência original, https://Lundoroteiro. /26 de abril de 2017 maior lista de vieses cognitivos que você já viu provavelmente vieses cognitivos são as tendências de pensar de certas maneiras que podem levar a desvios sistemáticos de lógica e a decisões irracionais, frequentemente estudadas em psicologia e economia comportamental. Wikipedia. Pesquisar vieses cognitivos é um de meus hobbies estranhos. As tendências biológicas e construídas de raciocínio, ou as falácias lógicas que absorvemos com o tempo, mostram como nosso pensamento é dinâmico, orgânico e imperfeito. Mostramos aqui como a imparcialidade é inalcançável para um indivíduo, mas é hora de ir além. Encontrei no Medium esse texto de Buster Benson, a lista maceteada dos vieses cognitivos. Com a autorização do autor, segui para traduzir o texto e montar uma versão brasileira desse guia. O problema é que o assunto está bem à frente por lá. Por exemplo, a página Lista de Vieses Cognitivos, da Wikipedia em português, contém 37 classificações de vieses. Já a página List of Cognitive Biases, da Wikipedia em inglês, contém 179 classificações. Quase 5 vezes mais. O que impressiona no trabalho de Benson é o esforço em dissecar 175 classificações em grupos, número que havia na lista em inglês, na época do texto original, criando um guia que facilite qualquer pessoa curiosa a entender melhor o universo do assunto, nossos grandes desvios de raciocínio e suas razões de existência. Spoiler: eles são necessários muitas vezes. Por isso usei desvios ao invés de falhas. Já o meu desafio se tornou a produção de uma forma palatável de apresentar tantos vieses cognitivos em uma cultura que, na literatura leiga onde me incluo, sequer consegue classificar todos. Portanto, abaixo você lerá o texto de Benson. Depois, espero encontrar uma forma de abordar os grupos de vieses de maneira mais detalhada e organizada, e conto com você. Tirinha, pesquisa no Google Fonte, http://Chainsaws.com/Chile 16 de setembro de 2014 /Nesert escutei a retórica de ambos os lados. Hora de fazer minha própria pesquisa sobre a verdade verdadeira, literalmente o primeiro link que concorda com o que já acredito. Bingo. Passei muitos anos referenciando a lista de vieses cognitivos da Wikipedia, sempre que tinha um palpite de que um certo tipo de pensamento é um viés oficial, mas não consigo lembrar o nome ou os detalhes. Tem sido uma referência de valor imensurável para me ajudar a identificar as falhas escondidas em meu próprio pensar. Nada com que cruzei o caminho parece ser tão compreensível e sucinto. Contudo, honestamente, a página da Wikipedia é um emaranhado um tanto bagunçado. Apesar de tentar absorver as informações dessa página através dos anos, muito pouco dela parece grudar na memória. Frequentemente a escaneio e sinto que não sou capaz de encontrar o viés que estou procurando, e então rapidamente esqueço o que aprendi.
Acho que isso tem relação com a maneira com que a organização da página evoluiu ao longo dos anos. Hoje, ela agrupa 175 vieses em categorias várias: vieses de tomada de decisão, vieses sociais, erros de memória, etc., que não sinto serem mutuamente exclusivas, e então listo os vieses alfabeticamente dentro das categorias. Há muitas duplicatas e muitos vieses semelhantes com nomes diferentes, espalhados aleatoriamente. Tirei um tempo das últimas 4 semanas, estou em licenças paternidade, para tentar absorver e entender a lista mais profundamente, e tentar criar uma estrutura de organização mais simples e clara para pendurar esses vieses. Ler atentamente sobre vários vieses deu a meu cérebro algo para refletir enquanto eu minava o pequeno Louie. Comecei com a lista crua dos 175 vieses cognitivos e adicionei todos a uma planilha, então dei um novo passo removendo duplicatas e agrupando vieses similares como o efeito da bizarrice e o efeito humor, ou complementares como o viés do otimismo e viés do pessimismo. A lista foi reduzida para cerca de 20 únicas estratégias mentais enviesadas que usamos por razões muito específicas. Fiz inúmeras tentativas de agrupar essas cerca de 20 estratégias em um nível mais alto e eventualmente as agrupei pelo problema mental genérico que tentavam resolver. Cada viés cognitivo está lá por uma razão, primeiramente para salvar tempo e energia de nossos cérebros. Se você os olhar pelos problemas que tentam resolver, se torna mais fácil entender por que existem, como são úteis e em trocas perdas e consequentes erros mentais que introduzem. 4 problemas que vieses cognitivos se ajudam a endereçar: sobrecarga de informações, falta de significado, necessidade de agir rápido e como saber o que precisa ser lembrado posteriormente. Problema 1. Muita informação. Simplesmente, há informação demais no mundo, não temos escolha que não filtrar praticamente tudo. Nosso cérebro usa alguns truques simples para eleger as informações com maior probabilidade de serem úteis em alguma maneira. Notamos detalhes que já estão implícitos na memória ou são frequentemente repetidos. Esta é a regra simples de que nossos cérebros têm maior chance de notar elementos relacionados a coisas recentemente carregadas na memória. Veja: heurística de disponibilidade, viés atencional, cascata de disponibilidade, efeito da mera exposição, efeito de contexto, esquecimento dependente de dicas, viés do humor sobre memória, ilusão da frequência, fenômeno Adermann, arco da empatia, viés da omissão, falácia da probabilidade de base. Elementos bizarros engraçados visualmente chamativos antropomórficos se ficham mais do que elementos não bizarros não engraçados. Nossos cérebros tendem a amplificar a importância de coisas incomuns ou surpreendentes. Alternativamente, tendemos a ignorar informações que consideramos ordinárias ou esperadas. Veja: efeito da bizarrice, efeito humor, efeito Wohlgestorff, efeito da superioridade de figuras, efeito de autorrelevância, viés da negatividade. Notamos quando algo mudou. E geralmente tendemos a pesar o significado do novo valor pela direção tomada pela mudança positiva ou negativa, mais do que reavaliando o novo valor caso fosse apresentado isoladamente. Também se aplica quando comparamos duas coisas similares. Veja: ancoragem, efeito contraste,
focalismo, efeito da denominação ou ilusão do dinheiro, efeito Framing, lei de Weber-Fechner, conservadorismo, viés da distinção. Somos atraídos por detalhes que confirmam nossas crenças. Essa é forte. Como é o corolário, tendemos a ignorar detalhes que contradizem nossas crenças. Veja, viés de confirmação, viés da congruência, racionalização pós-compra, viés pró-escolha, percepção seletiva, efeito expectativa ao observador, viés do experimentador, viés do observador, viés da expectativa, efeito validação subjetiva, efeito da influência contínua, efeito Semmelweis. Notamos falhas em outros mais facilmente do que em nós mesmos. Sim, antes de você ver esse artigo inteiro como uma lista de equívocos que comprometem como outras pessoas apenas, perceba que você também é sujeito a esses vieses. Veja, viés do ponto cego, cinismo ingênuo, realismo ingênuo. Problema 2. Falta de significado. O mundo é muito confuso e vemos apenas uma pequena parcela dele, mas precisamos torná-lo inteligível para sobreviver. Uma vez que a reduzida corrente de informações chega, conectamos os pontos, preenchemos as lacunas com conhecimentos que já pensamos que temos e atualizamos nossos modelos mentais do mundo. Encontramos histórias e padrões mesmo em dados esparsos. Uma vez que obtemos apenas uma lasca da informação no mundo e ainda filtramos praticamente todo o resto, nunca temos o luxo de conhecer toda a história. É assim que nosso cérebro reconstrói o mundo para o sentirmos completo em nossas cabeças. Veja, confabulação, ilusão de agrupamento, insensibilidade a tamanho de amostra, negação de probabilidade, falácia anedótica, ilusão de validade, falácia do homem mascarado, ilusão do recente, falácia do apostador, mão quente, ilusão de correlação, pareidolia, antropomorfismo. Preenchemos características de estereótipos, generalizações e histórias pregressas sempre que há novas instâncias ou vácuos de informação. Quando temos informações parciais sobre uma coisa específica que pertence a um grupo de coisas com as quais estamos familiarizados, nosso cérebro não tem problema em preencher as lacunas com palpites ou o que outras fontes confiadas providenciam. Convenientemente, esquecemos então quais partes eram reais e quais foram preenchidas. Veja, erro de atribuição de grupo, favoritismo intragrupo, estereotipação, essencialismo, fixação funcional, efeito de credibilidade moral, hipótese do mundo justo, falácia da falácia, viés da autoridade, viés da automação, efeito adesão, efeito placebo. Imaginamos que elementos e pessoas com as quais somos familiarizadas ou temos afeto como melhores do que elementos ou pessoas com as quais não somos familiarizadas ou não carregamos afeto. Similar à frase acima, os preenchimentos automáticos incluem suposições de fábrica sobre a qualidade e o valor do objeto a que estamos olhando. Veja, efeituá-lo, favoritismo intragrupo, erro da atribuição grupal, efeito racial, efeito líder de torcida, efeito da estrada conhecida, não inventado aqui, diminuição reativa de valor, efeito da positividade. Simplificamos probabilidades e números para facilitar pensar sobre os mesmos. Nossa mente inconsciente é terrível em matemática e geralmente comete todo tipo de erro sobre a chance de algo acontecer se faltar algum dado. Veja,
Contabilidade mental, viés da normalidade, falácia do apelo à probabilidade, lei de Murphy, falácia da conjunção, viés do sobrevivente, viés de soma zero, efeito da denominação, lei de Miller número mágico 7 mais menos 2. Pensamos que sabemos o que outros estão pensando. Em alguns casos, significa que assumimos que eles sabem o que nós sabemos, em outros casos assumimos que estão pensando sobre nós tanto quanto nós estamos pensando sobre nós mesmos. É basicamente um caso de modelarmos a mente deles a partir da nossa ou, em alguns casos, a partir de uma mente bem menos complicada que a nossa. Veja, maldição do conhecimento, ilusão de transparência, efeito holofote, ilusão do agente externo, ilusão de percepção assimétrica, viés dos incentivos extrínsecos. Projetamos nossas suposições e modelo mental atuais no passado e no futuro, maximizadas também pelo fato de que não somos muito bons em imaginar quão rápido ou devagar as coisas acontecerão ou mudarão ao longo do tempo. Veja, viés da retrospectiva, viés do resultado, sorte moral, tecninismo, evitoscópio, retrospectiva promissora, viés de impacto, viés do pessimismo, falácia do planejamento, viés do ganho de tempo, viés para inovação, viés da projeção, viés da limitação, viés da autoconsistência. Problema 3. Necessidade de agir rápido. Somos restringidos por tempo e informação e não podemos nos deixar paralisar. Sem a habilidade de agir rapidamente em face à incerteza, definitivamente teríamos perecido enquanto espécie há muito tempo. Com cada pedaço de nova informação, precisamos fazer nosso melhor para avaliar nossa habilidade para afetar a situação, aplicá-la a decisões, simular o futuro para prever o que pode acontecer em seguida e agir conforme nossa nova percepção. Para agir, precisamos estar confiantes em nossa habilidade de impactar e sentir que o que fazemos é importante. Na realidade, a maior parte dessa confiança pode ser classificada como excesso de confiança, mas sem isso, podemos simplesmente não agir. Veja, efeito do excesso de confiança, viés egocêntrico, viés do otimismo, viés da desejabilidade social, efeito da terceira pessoa, efeito Fourier, efeito Bannon, ilusão de controle, efeito do falso consenso, efeito do projeto, efeito difícil e fácil, ilusão da superioridade, efeito do lago-pego, viés da autoconveniência, viés do ator observador, viés da correspondência, hipótese da atribuição defensiva, viés da atribuição de traço pessoal, justificação pelo esforço, compensação de risco, efeito Peltzman. Para nos mantermos focados, favorecemos o que está imediato, ou com que nos relacionamos, sobre o que está distante ou atrasado. Valorizamos mais o que está no presente do que no futuro e nos conectamos mais a histórias de indivíduos específicos do que anônimos ou grupos. Estou surpreso de que não há mais vieses debaixo dessa característica, considerando quando impacta como pensamos sobre o mundo. Veja, desconto hiperbólico, apelo à novidade, efeito da vítima identificável. Para concluirmos algo, somos motivados a completar coisas em que já investimos tempo e energia. A versão da economia comportamental da primeira lei de Newton, um objeto em movimento permanece em movimento. Isto nos ajuda a terminar atividades, mesmo quando encontramos mais e mais razões para desistir. Veja,
falácia do custo perdido, escalada irracional, escalada de compromisso, aversão à perda, efeito IQ, efeito processamento de dificuldade, efeito de criação, vias de risco zero, efeito de exposição, vias da unidade, efeito da pseudocerteza, efeito da propriedade, efeito backfilling. Para evitar erros, somos motivados a preservar nossa autonomia e status em um grupo e a evitar decisões irreversíveis. Se precisamos escolher, tendemos pela opção percebida como menos arriscada ou que preserva o status quo. Melhor o diabo que você conhece do que o que você não conhece. Veja, justificação do sistema, reatância reativismo, psicologia reversa, efeito de dominância assimétrica, viés da comparação social, viés do status quo. Favorecemos opções que parecem simples ou que têm informações mais completas sobre opções mais complexas ou ambíguas. Preferimos a fazer a atividade simples ou rápida do que a importante e complicada, mesmo que a importante e complicada seja o melhor uso de tempo e energia. Veja, efeito de ambiguidade, viés da informação, viés da crença, efeito da rima como razão, efeito do bicicletário, lei da trivialidade, efeito de humor, falácia da conjunção, navalha de Ockham, efeito menos é melhor. Problema 4. Do que devemos lembrar? Há muita informação no universo. Só podemos nos dar ao luxo de manter os bits com maior probabilidade de uso no futuro. Precisamos realizar constantes apostas e trocas sobre o que tentamos lembrar e o que esquecemos. Por exemplo, preferimos generalizações sobre especificidade porque elas ocupam menos espaço. Quando há muitos detalhes irredutíveis, coletamos alguns itens destacados e descartamos o resto. O que salvamos aqui é o que tem maior chance de preencher os filtros ao problema 1 sobrecarga de informações, como preencher o que vem à mente durante os processos mencionados no problema 2 sobre completar informações. É tudo autorreforçante. Editamos e reforçamos algumas memórias após o fato. Durante o processo, memórias podem se tornar mais fortes, apesar de que vários detalhes também podem acidentalmente ser trocados. Às vezes, acidentalmente, injetamos um detalhe em uma memória que não estava lá antes. Veja, erro na atribuição de memória, confusão de fonte, criptomésia, confabulação, sugestionabilidade, efeito de espaçamento. Descartamos especificidades para formar generalizações. Fazemos isso por necessidade, mas o impacto de associações implícitas, estereótipos e preconceito resultam em algumas das piores consequências de todo o nosso conjunto de vieses cognitivos. Veja, associações implícitas, estereótipos implícitos, viés do estereótipo, preconceito, viés da negatividade, viés da emoção desbotada. Reduzimos eventos e listas a seus elementos-chave. É difícil reduzir eventos e listas a generalizações, então coletamos alguns itens para representar o todo. Veja, regra do pico e do fim, nivelamento e amolação moldagem, efeito da desinformação, negação da duração, efeito da lembrança e sequência, efeito do cumprimento da lista, efeito de modalidade, inibição de memória, efeito da lista de sugestões, efeito da primazia, efeito da recência mais recente, efeito da posição serial, efeito do sufixo.
Guardamos memórias diferentemente baseado em como elas foram experienciadas. Nossos cérebros apenas registrarão informações que considerarem importantes no momento, mas essa decisão pode ser afetada por outras circunstâncias. O que mais estiver acontecendo, como a informação é apresentada, a facilidade de reencontrar essa informação posteriormente, etc., que tem pouca relação com o valor da informação. Veja, efeito dos níveis de processamento, efeito teste, mente, ausente, viajando, efeito do próximo da fila, fenômeno na ponta da língua, efeito Google. Tomada de decisões e vieses comportamentais. Muitos dos vieses afetam a formação de crenças, decisões de negócios e financeiras e o comportamento humano em geral. Eles emergem como resultados replicáveis em condições específicas. Quando confrontado com situações específicas, o desvio pode normalmente ser caracterizado como efeito de ambiguidade, tendência de evitar opções nas quais a falta de informações faz com que a probabilidade pareça desconhecida. Ancoragem ou focalismo, tendência a confiar demais ou ancorar-se em uma referência do passado ou em uma parte da informação na hora de tomar decisões. Viés atencional, tendência de prestar atenção a estímulos emocionais dominantes em seu ambiente e negligenciar dados relevantes ao fazer julgamentos de correlação ou associação. Heurística de disponibilidade, tendência na qual as pessoas predizem a frequência de um evento, baseando-se no quão fácil conseguem lembrar de um exemplo. Escalada irracional de compromisso, persistir em uma decisão/ação que gera prejuízo, por já ter investido muito nessa decisão, apesar das evidências do erro. Cascata de disponibilidade, um processo de autorreforço no qual uma crença coletiva ganha mais e mais plausibilidade por meio da crescente repetição no discurso público. Repita algo 1000 vezes e ele torna-se verdadeiro. Backfire Effect, o efeito tiro pela culatra, quando as pessoas reagem refutando evidências pela força de suas crenças. Efeito adesão, a tendência de fazer ou acreditar em coisas porque muitas outras pessoas fazem ou acreditam na mesma coisa. Falácia da probabilidade de base, a tendência de basear julgamentos em especificidades, ignorando informações estatísticas gerais. Viés da crença, efeito onde a avaliação da consistência lógica do argumento é influenciado pela credibilidade da conclusão. Viés do ponto cego, a tendência de ver-se menos enviesado que outras pessoas ou identificar mais vieses cognitivos nos outros que em si próprio. Viés pró-escolha, a tendência de lembrar que suas decisões foram melhores do que elas realmente foram. Ilusão de agrupamentos, a tendência de pensar que eventos aleatórios que ocorrem em aglomerados não são eventos realmente aleatórios. Viés de confirmação ou tendência de confirmação, tendência das pessoas de procurarem ou interpretarem informações de forma que estas confirmem suas crenças ou hipóteses. Viés da congruência, a tendência de testar hipóteses exclusivamente através de testes diretos ao invés de testar possíveis hipóteses alternativas. Viés de sobrevivência, a tendência de se concentrar nas pessoas ou coisas que passaram por um processo de seleção e ignorar as que não passaram, tipicamente por falta de visibilidade, o que pode levar a várias conclusões falsas. É uma forma de viés de seleção.
Falácia da conjunção: a tendência para assumir que condições específicas são mais prováveis do que as condições gerais. Conservadorismo bayesiano: a tendência de revisar crenças insuficientemente quando se apresenta nova evidência. Estimativas de probabilidades condicionais são conservadoras. Efeito contraste: aumento ou diminuição de uma medida quando comparando com algum objeto contrastante recentemente observado. Maldição do conhecimento: quando pessoas mais bem informadas de algum assunto acham extremamente difícil de se pensar no tema sob a perspectiva de pessoas com menor conhecimento sobre o mesmo tópico. Efeito de dominância assimétrica: a preferência de escolha muda quando existe uma terceira opção que é assimetricamente dominada. Efeito da denominação: a tendência de gastar mais dinheiro quando temos em pequenas quantidades, por exemplo, moedas, ao invés de grandes quantidades, por exemplo, notas. Viés da distinção: tendência de ver duas opções de forma diferente quando avaliando-as simultaneamente do que quando avaliando-as separadamente. Vácuo da empatia: tendência de subestimar a influência ou força dos sentimentos, em si próprio ou em outros. Efeito dotação: é tendência na qual as pessoas muitas vezes exigem muito mais para desistir de um objeto do que eles estariam dispostos a pagar para adquiri-lo. Efeito do Dunning-Kruger: tendência de pessoas pouco qualificadas de superestimarem suas próprias habilidades. Um essencialismo: categorizar pessoas e coisas de acordo com sua natureza essencial, apesar das variações. Expectativa exagerada com base em estimativas: no mundo real a evidência acaba sendo menos extrema que nossas expectativas, condicionalmente inverso do viés do conservadorismo. Viés da expectativa: a tendência de experimentadores de acreditar, certificar e publicar dados que concordam suas expectativas para o resultado de uma experiência e desacreditar e descartar ponderações correspondentes que aparecem em conflito com essas expectativas. Viés de proporcionalidade: a tendência inata das pessoas em assumir que grandes eventos têm grandes causas. Pode explicar a tendência das pessoas de acreditarem em teorias da conspiração. 2.3 Efeito do falso consenso: a tendência de alguém exagerar no quanto outras pessoas concordam com ela. Vieses em probabilidade e em crenças estereótipo: esperar que um membro de um grupo tenha certas características sem ter informações reais sobre esse indivíduo. Pareidolia: a tendência de perceber um estímulo vago e aleatório, geralmente uma imagem ou um som, como algo significativo, por exemplo, ver imagens de animais ou faces em nuvens. Vieses sociais: efeito Fourier, também conhecido como efeito Barnum: a tendência de acreditar altos níveis de precisão a descrições de personalidades que supostamente foram adaptadas ao observador, mas são na verdade vagas e gerais o suficiente para se aplicar a uma grande gama de pessoas. Por exemplo, horóscopos. Projeção: a tendência de inconscientemente presumir que as outras pessoas compartilham dos mesmos estados emocionais, pensamentos e valores atuais próprios. Viés da autoconveniência: a tendência de reivindicar mais responsabilidade pelos sucessos do que pelas falhas. Este viés também pode se manifestar como a tendência de avaliar informações ambíguas de uma forma benéfica a interesses próprios.
Viés econômico, a aplicação do conceito do efeito Dunning-Kruger e do viés da autoconveniência na economia e em outras ciências sociais relacionadas. Efeito de líder de torcida, tendência que leva pessoas a considerar indivíduos mais atraentes quando estão em um grupo. Efeito de homogeneidade de exogrupo, tendência de ver pessoas de outro grupo como iguais e homogêneas ao mesmo tempo que vê pessoas do próprio grupo como diferentes e heterogêneas. Erros de memória. Confabulação é a confusão da imaginação com a memória, ou a confusão entre memórias verdadeiras e falsas. Sugestionabilidade é a qualidade de estar disposto a aceitar e agir de acordo com a sugestão de outras pessoas. Causas teóricas comuns de alguns vieses cognitivos. Atribuição, dissonância cognitiva, heurística. Ótimo! Como devo lembrar disso tudo? Você não deve. Entretanto, pode começar lembrando desses 4 problemas gigantes, para os quais nossos cérebros evoluíram para lidar nos últimos milhões de anos e talvez favoritar caso queira ocasionalmente usá-la como referência para o viés cognitivo exato que está procurando. Sobrecarga de informação é um saco, então filtramos agressivamente. Ruído se torna sinal. Falta de significado confunde, então preenchemos as lacunas. Sinal se torna história. A necessidade de agir rápido para que não percamos nossa chance, então pulamos para conclusões. Histórias se tornam decisões. Ainda não está fácil, então tentamos lembrar dos bits importantes. Decisões informam nossos modelos mentais sobre o mundo. Para evitarmos nos afogar na sobrecarga de informação, nosso cérebro precisa desnatar e filtrar quantidades insanas de informação e rapidamente, quase sem esforço, decidir quais poucas gotas dessa mangueira de incêndio jorrando são realmente importantes e capturá-las. Para construirmos significado a partir dos bits e pedaços de informação que vêm à nossa atenção, precisamos preencher as lacunas e mapear tudo em nosso modelo mental existente. Durante o processo, também precisamos garantir que tudo segue o mais estável e acurado possível. Para agirmos rápido, nossos cérebros precisam realizar, em milissegundos, decisões que impactam nossas chances de sobrevivência, segurança ou sucesso, e sentir confiança que conseguimos executar as decisões. E para continuarmos fazendo tudo isso o mais eficientemente possível, nossos cérebros precisam lembrar dos bits mais úteis e importantes de novas informações e informar os outros sistemas para que possam se adaptar e desenvolver com o tempo, mas não mais do que isso. SOABEM útil. Então qual a perda? Em adição aos 4 problemas, seria útil lembrar dessas 4 verdades sobre como nossas soluções aos problemas têm seus próprios defeitos. Não captamos tudo. Parte da informação que descartamos é realmente útil e importante. Nossa busca por significado pode criar ilusões. Às vezes imaginamos detalhes que são preenchidos por nossas suposições, e construímos significados e histórias que não estão lá de fato. Decisões rápidas podem ter falhas graves. Algumas das reações instantâneas e decisões que apressamos são injustas, egocêntricas e contraprodutivas. Nossa memória reforça erros.
Algumas das coisas que lembramos apenas torna todos os nossos sistemas acima mais enviesados e danosos ao nosso processo de raciocínio. Ao manter os 4 problemas com o mundo e as 4 consequências de nossas estratégias mentais, a heurística de disponibilidade, especificamente, o fenômeno Bader-Meinhof, garante que notemos nossos próprios vieses cognitivos com mais frequência. Se você visitar essa página de vez em quando, o efeito de espaçamento ajudará a realçar alguns desses padrões de raciocínio para que nossos viés do ponto cego e realismo ingênuo sejam mitigados. Nada que fizermos pode eliminar os 4 problemas até que encontremos uma maneira de expandir o poder computacional de nossa mente e o espaço de memória para equivaler ao do universo. Todavia, se aceitarmos que somos permanentemente enviesados, mas com espaço para desenvolvimento, o viés da confirmação continuará nos ajudando a encontrar evidências que suportam essa premissa, que ultimamente levarão a um melhor entendimento sobre nós mesmos. Desde que aprendi sobre o viés da confirmação, sigo-o vendo em todo lugar. Vieses cognitivos são apenas ferramentas, úteis nos contextos corretos, danosas em outros. São as únicas ferramentas que temos, e elas até são muito boas no que pretendem realizar. Podemos também nos familiarizar com elas e apreciar que ao menos temos alguma habilidade para processar o universo com nossos cérebros misteriosos. Deixarei vocês com a primeira parte desse pequeno poema por Emily Dickinson. O pensamento é maior que o céu. Coloque lado a lado os dois, o seu cabe no pensamento, e ainda cabe você depois. Tradução de professor Henrique Reis.